Diálogos divulgados pelo site mostram Flávio Bolsonaro e Vorcaro falando sobre o filme. Uma das conversas aconteceu em 16 de novembro de 2025, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez no âmbito da Operação Compliance Zero e 2 dias antes da liquidação do Banco Master. Vamos ouvir esse trecho. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí! Diálogos divulgados pelo site mostram Flávio Bolsonaro e Vorcaro falando sobre o filme. Uma das conversas aconteceu em 16 de novembro de 2025, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez no âmbito da Operação Compliance Zero e 2 dias antes da liquidação do Banco Master. Vamos ouvir esse trecho. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. E com relação a filmes sobre presidentes, cabe lembrar um outro detalhe. Vorcaro nunca teve restrição ideológica. De acordo com o jornal O Globo, vejam só, O Globo, pessoas próximas ao ex-banqueiro relatam e confirmam que ele injetou recursos em 2 narrativas biográficas de presidentes brasileiros. O filme 963 Dias, a história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos, sobre a gestão de Michel Temer e dirigido por Bruno Barreto, e que estreia no mês que vem. Essa produção contou com o aporte financeiro de Daniel Vorcaro. E também o filme Lula, um documentário dirigido em 2024 por um dos diretores de Hollywood mais caros do mercado, o comunista Oliver Stone, e não se sabe ainda em que condições esses recursos foram dados. Mas que foram dados, foram dados. Caivano, passo para você dizendo o seguinte. Na ordem da que as coisas foram aparecendo, foi prometido, segundo os documentos do Intercept, 23,9 milhões de dólares, que na época equivaliam a 134 milhões de reais. E, segundo o próprio Intercept, foi realizado, ou seja, foi efetivamente transferido a esta finalidade
que é produzir o Dark Horse, 10,6 milhões de dólares, cerca, portanto, de 61 milhões de reais. A Malu Gaspar, ela fala muito solidamente na efetiva transferência do montante de 2.329.000 reais. Isso. Porque é o montante que foi efetivamente declarado à Receita Federal pela empresa como é que chama? Entre investimentos. Mas este valor de 10,6 milhões de dólares, cerca de 61 milhões de reais, é um valor que consta na tabela que foi enviada pelo Thiago Miranda, dono da MIT, que é quem fez a ponte entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro em 2024, especificamente para financiar o filme. Uma tabela que ele manda para o Vorcaro para mostrar, ele mandou em setembro para Vorcaro, uma tabela de tudo que ele pagou em somas de parcelas entre fevereiro e maio de 2025. Em setembro, o Thiago Miranda manda para o Vorcaro essa tabela. Nesta tabela consta a previsão dos 23,9 milhões de dólares e a realização de 10,6 milhões de dólares, faltando, portanto, 13,3 milhões de dólares. É daí que vem esta cifra. Pois bem, todo mundo ficou se perguntando, no Brasil não é crime você patrocinar, nem no Brasil, nem em qualquer democracia que se preze. Perfeito. Patrocínio não é crime. E o Daniel Vorcaro patrocinou geral. Patrocinou o documentário do Lula com Oliver Stone, patrocinou esse filme que vai estrear no mês que vem do Michel Temer, patrocinou o Domingão do Luciano Huck, patrocinou evento da Aston Martin na Inglaterra, comprou os direitos para anunciar na Série D do Brasileirão, direitos comerciais que comprou, inclusive, do dono do portal Metrópolis. Então, efetivamente, o Banco Master e Vorcaro, portanto, que era o controlador do banco, patrocinou geral. Mas, no caso da Aston Martin, no caso do portal Metrópolis, os preços do patrocínio foram preços de mercado. Aí pergunta-se, qual é o preço de mercado de um filme? Bom, varia muito. Os filmes que foram indicados ao Oscar neste ano foram 10. Todo ano são indicados 10. Desses 10, um leva a estatueta de melhor filme. Os orçamentos do filme variaram entre 5 milhões de dólares e 300 milhões de dólares. Esse é o pêndulo, vai de 5 milhões de dólares a 300 milhões de dólares. E tudo isso é mais caro à medida que o ator é mais famoso. Portanto, o filme Fórmula 1 com o Brad Pitt custou 300 milhões de dólares. Mas, dos 10 filmes que chegaram a ser indicados como o melhor filme do Oscar desse ano, 2026, 4 deles têm orçamento menor do que esse valor acordado com Daniel Vorcaro. O filme Hamlet, Vida Antes de Hamlet, custou o mesmo que o valor prometido pelo Vorcaro. Sonhos de Trem custou 10 milhões de dólares. Valor Sentimental custou menos de 8 milhões de dólares. O Agente Secreto do Wagner Moura custou 5 milhões de dólares. E se a gente for lembrar do Ainda Estou Aqui, esse filme tinha custado 50 milhões de reais. O que à época equivalia a menos de 10 milhões de dólares na cotação da época. Ora, onde é que se quer chegar com isso? Talvez o cachê
Jim Caviezel, né, que interpreta o Bolsonaro no filme, fosse muito caro. Mas segundo informações de um portal que trata do patrimônio de atores e também uma reportagem da Gazeta do Povo de dezembro do ano passado, Jim Caviezel cobrou $150 mil para fazer este filme. Como complicadores, aparece o fato de a produtora deste filme, que se chama, aqui é muita coisa, Karina Ferreira da Gama, dona da Go Up, né, que é a produtora do filme. A Karina Ferreira da Gama, ela está metida em um escândalo com a Prefeitura de São Paulo. Ela recebeu da Prefeitura de São Paulo 108 milhões para prestar um serviço aqui na cidade de São Paulo, mas recebeu e não entregou. E ela é a produtora desse filme do Jair Bolsonaro. Pois bem, o Zema está se aproveitando disso, é claro. É natural que um concorrente se aproveite disso, ainda mais um concorrente que foi rejeitado ao posto de vice, que era o que ele postulava de início. O pessoal do PL, em especial o Rogério Marinho, senador, já chamou Romeu Zema de tudo menos de santo, inclusive na sua plataforma X. As pessoas mais aficionadas ao bolsonarismo estão atacando o Zema, e as pessoas indecisas, que era o público que o Flávio precisava conquistar, já estão declarando voto em Zema. Mas isso não faz Zema páreo para vencer o Lula nas eleições desse ano. Veja o Polymarket, que é a bolsa de apostas de eleição que mais acertam resultados. E ao mesmo tempo que o Zema faz essa declaração, faz esse vídeo, ele está em Nova York, no lead do Dória, ao lado do Michel Temer. Veja que é tudo complicado. E veja que, ao mesmo tempo, não se sabe quanto o Vorcaro deu para o filme do Lula e quanto ele deu para o filme do Temer. Sabe-se se foi mais? Não. Se foi menos? Não se sabe. Pode ter sido o Vorcaro o único financiador. Quanto custaram esses filmes? Não se sabe, da mesma maneira que não se sabe quanto custou o filme de Bolsonaro. Mas o grande problema aqui é, de fato, a fala do Flávio Bolsonaro é sincera, ele estava tratando do filme do pai. Mas, ao que me parece, o Flávio estava totalmente alheio ao valor da produção de um filme. Tendo exposto tudo isso a vocês, gostaria de ouvir as suas opiniões. Caivano, começo com você. Primeiro, deixa eu te parabenizar, né? Uma vez mais. Eu faço isso sempre, faço. Não é só um dever de reconhecimento, mas porque você faz isso, esse é o seu modus operandi, Pavê. Quando você vai atrás de uma informação, você vai nos detalhes, e como muito bem apresentado por você aí nesse introito, você foi nos detalhes e trouxe comparações para que o público de casa, a nossa audiência, possa fazer a reflexão, ou seja, você está sendo imparcial na notícia, então parabéns. Eu vou dizer o seguinte, eu avaliei num outro prisma, né? Eu não fui nesses detalhes até por falta completa de condição, mas me chama muito a atenção o timing político, né? Existia já pelo lado do governo o receio do que estava acontecendo, ou seja, que você fez um pouquinho antes na introdução mostrando a questão da pesquisa atual. Eles estavam muito próximos, mas as pesquisas anteriores mostravam que o Flávio ainda estava em ascensão, a rejeição de Lula era maior, e tudo isso chamou a atenção do governo. Aí você tem a questão do IP, que a gente falou na terça-feira, que já parecia ser um movimento, no mesmo dia que cria-se o dia pelas vítimas do Covid e tenta, obviamente, uma vez mais, esse governo associar coisas ruins ao Bolsonaro. Já era, a meu ver, um prenúncio do que viria. E aí a gente precisa lembrar, por exemplo, que o Intercept não fez nenhuma, e eu pesquisei, nenhuma matéria sobre, por exemplo, o contrato de 129 milhões de reais da dona Vivi com
o Banco Master, com o Daniel Vorcaro. Isso me chama a atenção, de novo, por causa do timing político em que nós estamos. A primeira a falar disso foi a Malu Gaspar em 4/25, ou seja, abril de 2025, demonstrando que havia muito mais coisa por baixo daquele espelho d'água que eu sempre tento mostrar para as pessoas. Aí, só para não esquecer e fazer um ponto aqui, porque eu quero fazer um parênteses que você trouxe do Intercept. De fato, o Intercept, ele não só não falou dos 130 milhões da Viviane Bart de Moraes, porque isso sim é um escândalo. Uma coisa é você patrocinar um filme que estava acontecendo, estava sendo filmado. Se o filho do presidente não sabe lidar com produção cinematográfica, são outros 500. Mas, como o próprio Vorcaro anunciou, 130 da Vivi era para ele se aproximar do marido da Vivi, que é o ministro. Isso sim é problemático. É problemático de cabo a rabo. E vale lembrar também que o Intercept, que se notabilizou no Brasil, né, foi fundado por Glenn Greenwald, se notabilizou aqui por revelar as conversas de Sérgio Moro e procuradores do Ministério Público Federal no Paraná. Ele não falou nada das mensagens do Talhaferro com a equipe, com o staff de abusadores do Alexandre de Moraes. Então, claramente, o Intercept, hoje no Brasil, ele só tem um lado. Isso é de se anotar, Caivano. Perfeito. E você vê, vou deixar só uma contextualização para você, nossa audiência. Eu e o Pavinato não combinamos, é lógico, a gente conversa sobre a matéria que vai ser discutida, mas nós não combinamos absolutamente nada. Eu não sei os dados que ele trará e ele não sabe sobre o que eu falarei. E olha só, uma outra questão que eu vou trazer também envolvendo essa questão. A gente estava falando do timing. O timing político é extremamente importante. E a gente falava sobre justamente esse áudio vazado numa data que antecedeu a prisão do Daniel Vorcaro. Correto, Pavinato Segré? O Flávio Bolsonaro só foi anunciado pré-candidato à presidência da República em 5 de dezembro de 2025. Portanto, antes disso, ele não sabia que seria candidato. E aí entra o que eu vou tentar mostrar para você agora. O dever de cuidado de um pré-candidato à presidência da República com o seu entorno, você tem noção, em termos de comparação, é muito maior do que quem não vai ser pré-candidato à presidência ou não imagina ser pré-candidato à presidência e é um senador da República cuidando ali, nas horas que ele tem à disposição, da elaboração do filme do pai, por assim chamar. São coisas que a gente tem que separar, senão vai ser muito mal misturado. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o Vorcaro vai delatar, vai falar, vai abrir o bico com relação aos ministros do STF, com relação a alguém lá do STF, ou ele vai ficar pianinho e vai se referir somente aos parlamentares do Congresso Nacional? Senadores, deputados, vai falar sobre membros do Executivo, do governo Lula, ou do próprio Lula, tem alguma coisa para falar referente a, sei lá, ministros do governo Lula. Essa colaboração premiada, ou a famosa delação do Vorcaro, vai cair como uma bomba na República, não tenha dúvida disso, principalmente se ele abrir o bico referente aos ministros do STF. O STF está passando por um momento muito delicado no sentido de que a instituição, a credibilidade da instituição está em jogo. E o Vorcaro vai ser um cara que vai, me parece, colocar aí a par de cal nessa situação toda, quando se refere ao STF e também ao destino da República, né? A CNN está publicando aí. A CNN está publicando. A manchete da CNN diz que a comunicação entre Moraes e BC, que é o Banco Central, né, entra no radar da delação do Vorcaro.
Não se sabe se vai acontecer ou não, porque as especulações que se tem em torno dessa questão da delação ou da colaboração premiada do Vorcaro é que ele vai isentar lá os ministros do STF. Mas de toda forma a CNN está falando aqui que o Vorcaro pode delatar sim os ministros, principalmente aí o Moraes, né, o Alexandre de Moraes. Né? A colaboração do ex-banqueiro deve abordar se houve reuniões entre Moraes e o presidente do BC, do Banco Central, né, sobre a liquidação da instituição financeira, ou seja, o Banco Master. Moraes se reuniu ou não se reuniu com o presidente do Banco Central para falar sobre a liquidação do Banco Master, que é do Vorcaro? Era, né? Que agora o Banco Master quebrou, nem existe mais o banco. Então, fica aí a grande pergunta, a pergunta que não quer calar. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. E até breve.